Quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu direto: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ele mostra que não só amar a Deus, mas amar a Deus com tudo que é em nós é o maior, o mais importante, o principal mandamento. E Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não há como desconectar a obediência do amor ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que nós somos chamados para a obediência por fé. A Bíblia vai relacionar também o assunto da obediência com o assunto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da sua fé. Quando você conecta a obediência, ao amor ao Senhor, à fé, não tem como dizer que isso pode ficar à margem ou ser um assunto periférico. Ele é central, ele é vital, é crucial. Gênesis capítulo 26. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 1 diz: sobrevindo fome à terra. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. A Bíblia está falando de fome, de crise. Numa época em que a subsistência dependia do cultivo da terra. Quando a Bíblia fala de fome, está falando em essência de falta de chuva, falta de resposta da terra para a produtividade. Qual era a atitude comum numa hora dessa? Que eles se dirigissem aos lugares que normalmente não eram afetados pela crise. Um deles era o Egito. O Egito era uma potência econômica e militar do passado por algumas razões. Entre elas, o Nilo raramente era afetado por essas secas, pelo menos na proporção dos demais, e era uma terra muito fértil. Mas olha o versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. O Senhor está dizendo para ele: não siga a tendência, siga a minha direção. Porque se você me obedecer, eu vou te abençoar. O Senhor diz: porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora olha o versículo 5. Por quê? Faz tempo que eu fugi da escola, mas ainda lembro que porque é uma palavra de ligação entre uma afirmação que foi feita e a explicação que vem depois. Então o versículo 5 aqui é uma chave. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Em outras palavras, Deus está dizendo para Isaac: seu pai me ouviu, me obedeceu e se deu bem. Pensa bem o que é que você vai fazer. Qual foi a resposta de Isaac? Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele disse: estamos de acordo, eu vou te obedecer. Numa época em que a crise e a fome estavam instaladas. Qual foi o resultado de obedecer a Deus? Versículo 12. Diz: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. 100 grãos para cada um plantado em época de crise. A Bíblia diz: enriquece 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. A explicação é clara. Enriqueceu-se o homem, prosperou. O versículo 14 termina dizendo: de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por quê? Porque era só ele prosperando. Era só ele que estava rompendo com a fome e com a crise. Ao que eu e você precisamos entender, querido, que sempre a Bíblia vai mostrar a desobediência, a incapacidade de escutar a voz dele como algo que nos impede de viver o seu melhor. E a Bíblia vai mostrar a obediência como caminho para o seu melhor. Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz: se atentamente ouvides a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Você não precisa nem correr atrás da bênção. Se você andar em obediência a Deus, a bênção vai correr atrás de você. Essa é a promessa bíblica. Mas o Senhor disse: se vocês não ouvirem a minha voz e não me obedecerem, essas maldições virão atrás de você e te alcançarão. E aí você também não precisa correr atrás dela, ela vai correr atrás de você. Quando eu olho para isso, eu percebo uma clara distinção de circunstâncias que virão como consequência das nossas. O problema que eu dizia para Deus com Pedro: de modo algum, Senhor. Gente, sou filho de pastor. Eu não gostei muito do modelo e da estrutura do que eu vi quando criança. Eu pensei: esse negócio não é para mim, não. E eu dizia para Deus: a última coisa que eu vou ser na minha vida é pastor de uma igreja local.
Dizer para Deus, eu viajo, eu prego, eu ensino, eu oro com as pessoas, eu faço tudo que for preciso do ministério, mas cuidar de uma igreja, não. Como se a gente tivesse direito de escolher, ou de dizer para Deus o que é que a gente faz. Essa não sou eu que estou na posição de julgar Deus, ou de dizer para Deus como é que Ele faz as coisas, porque às vezes nós queremos assumir esse lugar. O livro de Romanos diz, pode por acaso o barro dizer ao oleiro como é que ele deve fazer? Foi essa a tentativa primeiro dos amigos de Jó atacando ele, depois do Jó questionando Deus. Quando chega no capítulo 38, Deus dá uma carteirada de Deus na cara de Jó. E diz, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí Deus começa a falar de coisas extraordinárias da criação e diz, me explica isso, disserta sobre isso, vamos conversar com isso para ver se você mantém o nível. O que é que Deus está tentando dizer para Jó? Quem é que entende esse negócio? Sou eu. Não tem ninguém melhor do que eu para estar gerenciando todas as coisas. Muitas vezes nós não conseguimos simplesmente entender a base desse relacionamento com Deus. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é absoluto em si mesmo, Ele não erra. E Abraão está dizendo, parece maluquice ele querer matar um menino, que é o filho da promessa, que é o filho do milagre, em quem tudo vai cumprir, parece. Mas se mandou matar, ele deve ter alguma saída para isso. Ele vai arrestar o menino, ele vai fazer alguma coisa, mas é impossível que Deus se contradiga, é impossível que Deus minta. Essa é a fé de Abraão. E não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. Porque a fé, querido, se apoia no caráter de Deus. O problema é que às vezes nós não percebemos que essa relutância é um questionamento do caráter. Lembrando 1 Samuel 15, 22, e agora eu vou citar o 23, antes eu li o 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Eu estava agora na Ásia, e uma coisa que me revoltou principalmente na Tailândia, a quantidade de ídolos e altares que você vê em todos os lugares. Eu me lembrei de quando a Bíblia diz que Paulo em Atenas, seu espírito se revoltava. Tem coisa que deixa a gente indignado. Às vezes você olha para alguém envolvido na feitiçaria e no oculto, e você pensa, meu Deus, é muita cegueira. Só que a gente consegue se indignar vendo isso na vida de outros, mas aceitar na nossa vida a rebelião, a voz de Deus, sem entender que Deus está dizendo que você está tão estragado quanto. Você está tão feio na fita quanto. Rebelião é como pecado de feitiçaria.